Um dos quadros nesta sala de pintura, apenas de pintura, e a pintura do último período do João Abel Manta, que vai desde o início da década de 1990 até ao final da primeira década deste século já, que é uma pintura muito diferente da pintura que ele fazia nos anos 80, essa pintura de há 40 anos mais próxima, pouco, do seu pai, mas que evoluiu, como esta galeria aqui prova, para uma espécie de expressionismo, ou neo-expressionismo goiesco, com muitas influências do Goya, uma pintura muito negra, uma pintura de sonho, de recordação, ou seja, grande parte destes retratos são retratos de recordação, de memorização, de gente com quem o pintor convivia nos anos 30 da sua infância e anos 40 da sua juventude. Há alguns quadros curiosos que provam que o pintor continuava a pensar como o artista gráfico, o artista das colagens, o artista da mensagem complexa. E este, para mim, é um exemplo claro. O quadro é um retrato do Rodchenko. Rodchenko era um fotógrafo e designer gráfico soviético, talvez um dos mais famosos fotógrafos na era soviética, que trabalhava, claro, nos anos 30 e 40, sob as ordens de Stalin. É claro que, ao observarmos o quadro, não é Rodchenko que está no centro da imagem, é Stalin como uma espécie de mestre de cerimónias de circo, sádico, cínico, com umas mostras de sangue que lhe saem das mãos. O Rodchenko, propriamente dito, está nesta mancha, um pouco afastado, ele era careca. O que o Manta nos está a procurar dizer com este quadro era que trabalhar sob as ordens de Stalin, um ditador que impôs a limpeza das imagens de arquivo dos seus próprios inimigos, à medida em que as pessoas iam sendo presas ou executadas ou iam para o Gulag, eram apagadas dos registros fotográficos, sendo o Rodchenko um designer gráfico que fez muitos álbuns de apparatchiks de várias repúblicas socialistas soviéticas caídos em desgraça e que ele depois terá apagado em sua própria casa com tinta da China, como contou a sua viúva. Ou seja, o retratado aqui, Rodchenko, está, de certo modo, na sombra, uma sombra incómoda de um ditador. E o ditador é Stalin. Neste triplo retrato, o João Abel Manta faz homenagem a três pintores, Goya, Velázquez e El Greco, mas é sobretudo importante pela sua referência a Goya. Goya tem uma enorme influência nesta pintura, sobretudo o Goya final, o Goya das pinturas tenebrosas da Casa del Sordo, as pinturas de pesadelo, feitas para não serem vistas. Muita desta pintura do João Abel Manta parece ter sido pintada para nem sequer ser mostrada ou vista, e é realmente uma grande influência na pintura final do João Abel Manta. O pintor João Abel Manta, nesta fase final, é um pintor de memória. Muitos também destes retratos são retratos de pessoas recordadas, muitas delas dificilmente reconhecíveis já, apenas para o pintor, mas há também retratos e quadros que associam memórias mais coletivas. Este é um caso desses, de novo Salazar, mas aqui, pela composição do plano, Salazar e a Praça do Comércio, eu creio que poderá ter alguma influência dos planos finais do Brandos Costumes de Seixas Santos, um filme de 75, que termina precisamente com o plano de Salazar jacente nos Jerónimos em 1970, no caixão, e um fondue com um plano da Praça do Comércio. Ou seja, o Manta pintor
continuava a trabalhar da mesma forma que o manta gráfico trabalhava, reunindo várias imagens, várias fontes, um arquivo visual que conjugava, trabalhava numa tela. Este retrato de Camilo foi escolhido, entre outras razões, uma das quais é porque havia, tal como está exposto na vitrine de entrada, uma maquete do quadro. E pode ver-se na comparação entre a maquete e o quadro como o quadro evolui a partir da maquete. A maquete não fixava o quadro, a partir de um determinado momento ele continua a trabalhar. É um retrato muito curioso, o Camilo perdido, alguns numa esquina, talvez no Porto, perseguido por uma figura sinistra. Muitos destes quadros são fantasia, jogam com figuras históricas, mas de um modo muito liberal, como, por exemplo, o retrato impensável na vida da Greta Garbo, que ela nunca teria aceitado fazer, mas lá está, é uma recordação de uma grande figura do cinema na altura da infância e da juventude do João Abel Manta, ou outros retratos de caráter mais mitológico, como Safo, entre outros. De acesso entre duas áreas da exposição, pensei em oferecer aos visitantes um bónus que seria impensável se o Museu Abel Manta não tivesse o melhor acervo de cartazes do João Abel Manta que eu conheço, e que inclui um magnífico exemplar da sua exposição em Londres em 76, numa altura crucial na carreira dele, em que estava de certo modo exilado do Portugal pós-revolucionário e a preparar já aquela que seria a sua obra-prima, as caricaturas portuguesas dos anos Salazar. Inclui, além deste cartaz, 3 outros exemplos de um acervo, repito, que é único em Portugal.